Olá pessoal! Qualquer que seja a modificação do Volvo que você escolher, sua carroceria estará a priori em perfeitas condições, a menos, é claro, que o carro tenha sofrido um acidente grave e não tenha sido restaurado artesanalmente. O revestimento anticorrosivo dos suecos é tradicionalmente forte e a pintura é muito resistente. Além disso, o capô e muitos elementos da carroceria são feitos de alumínio. E ainda não chegou a hora de aparecerem lascas e arranhões. Porém, não faria mal nenhum que a carroceria fosse verificada por um especialista, já que sua estrutura é bastante complexa e é tecida com aços e ligas de diversas resistências, inclusive alumínio. Portanto, a integridade do corpo do exemplar que você gosta é uma garantia de que você não terá reparos caros no futuro. Afinal, o capô do S90 V90 também é feito de metal alado. Se as influências ambientais não forem capazes de causar danos ao carro, então os reagentes químicos que são pulverizados em abundância nas estradas russas podem fazer o seu trabalho. O sal da estrada faz com que os elementos cromados fiquem turvos e manchados, criando úlceras desagradáveis na bela e imponente carroceria do S90 V90, fazendo com que o carro pareça menos elegante. Embora os carros Volvo reajam com muito mais facilidade aos ataques de corrosão, ao contrário dos carros asiáticos e até europeus. Mas às vezes há reclamações sobre o para-brisa arranhando rapidamente e os limpadores de para-brisa grudados no gelo durante fortes nevascas. Embora, em geral, essas sejam pequenas coisas encontradas em muitos carros estrangeiros modernos e, às vezes, não os mais baratos. Mas cerca de metade dos proprietários do Ninetiet falaram sobre o isolamento acústico sem importância. Dizem que um ruído tão fraco não é apropriado para um carro do segmento premium. No entanto, tudo isso pode ser corrigido. Outro problema que os proprietários do Volvo S90 V90 encontram periodicamente são os fracos suportes dos faróis. Tudo o que você precisa fazer é tocar levemente o para-choque em um monte de neve ou outro obstáculo e então é hora de ir ao centro de serviço para reparos. É bom que o revendedor reconheça isso como um problema de garantia. Caso contrário, você terá que comprar um para-choque novo junto com a pintura é assim que o defeito é corrigido no centro de serviço oficial. Dizem que nossos culibins aprenderam a restaurar esse caro elemento do corpo, e por alguns centavos. Só não se sabe exatamente quanto tempo isso vai durar. Os materiais de acabamento são de boa qualidade e mesmo em carros com 5 anos o interior costuma parecer novo. Claro, se fosse bem cuidado. No entanto, após um exame cuidadoso do interior, a idade do carro é revelada pelo desgaste do volante e do apoio de braço. Com o passar dos anos, o couro do banco do motorista fica deformado e, quanto mais pesado o proprietário, mais cedo isso começa a aparecer. Quanto à eletrónica de bordo, também aqui podem ocorrer várias falhas e falhas. A multimídia foi a que mais teve sucesso nisso, que de repente começa a viver sua própria vida ou funciona corretamente por um longo tempo. O controle climático pode enlouquecer, que começa a alternar porções de ar quente e frio, e no calor liga repentinamente o fogão na potência máxima, o sistema de alarme, que no modo segurança pode abrir todas as janelas ou destravar as fechaduras das portas também apresentam falhas. O carro tem muitos componentes eletrónicos, o que, em geral, não tem o efeito mais positivo na confiabilidade do S90 como um todo. Mas os motores da série Drive ainda não causaram problemas e provaram ser bastante duráveis, apesar do downsizing. Os motores turbo diesel e gasolina têm o mesmo volume de 2,0 litros, mas diferentes graus de potência. Por exemplo, unidades de potência a gasolina com potência de 190, 249 e 320 cavalos de potência são essencialmente o mesmo motor com turboalimentação e injeção direta de combustível, mas com pressão de turbo e firmware da unidade de controle eletrónico diferentes. Além disso, além da turbina, a mais potente também é equipada com um supraalimentador acionado pelo virabrequim. Todos os 3 motores cumprem as normas ambientais Euro 6. A trindade da gasolina mostrou o seu melhor lado. Embora em nossas condições operacionais haja uma tendência de as válvulas ficarem sujas com depósitos de carbono. Não é à toa que os revendedores aconselham reduzir o intervalo de manutenção dos 20.000 km oficiais para 10 a 15.000. Não será pior. Os problemas incluem ruptura dos tubos do turboalimentador, falha dos sensores de oxigênio e fluxo de massa de ar, bobinas de ignição e bomba de combustível. O bloco da válvula borboleta e o sistema de retorno dos gases de escape EGR precisam de limpeza periódica. Os motores diesel também são confiáveis. Não é à toa que a maioria dos proprietários do S90 prefere modificações pesadas no combustível. Ao mesmo tempo, os motores são exigentes em termos de qualidade do combustível e manutenção oportuna.
recomenda-se trocar o óleo do motor em média a cada 10.000 km. Após 150,000 a 180,000 km, a bomba de escorva de combustível pode tornar-se caprichosa. Nos motores a diesel, assim como nos motores a gasolina, a válvula EGR fica suja periodicamente. Para prolongar sua vida útil, é necessário limpar a válvula e a tubulação de sujeira e fuligem a cada 60,000 a 80,000 km. Nas grandes cidades, o filtro de partículas fica entupido rapidamente, o que será indicado por um sinal de controle no painel. Nesse caso, você precisa dirigir em velocidade média por cerca de algumas horas em uma estrada secundária. Neste modo, o filtro, entupido com produtos da combustão, limpa-se sozinho. E mais uma coisa. Para todos os motores, tanto a gasolina quanto a diesel, os revendedores ofereceram ajuste de chip proprietário da Polestar com garantia e um pequeno aumento de aproximadamente 5 a 10% na potência e no torque. Pergunta ao vendedor se ele lascou o motor de combustão interna de seu carro. E se sim, então onde? O fato é que existem muitas ofertas no mercado com esse serviço de revendedores cinza e vendedores de reputação duvidosa. E o ajuste realizado incorretamente pode danificar não só a unidade de controle, mas também o próprio motor. Em geral, a única transmissão automática de 8 velocidades possível para o S90 da empresa japonesa Aisin Warner revelou-se isenta de problemas. No entanto, reclamações sobre solavancos e chutes durante a aceleração foram recebidas com bastante frequência no início. Os revendedores reprogramaram a unidade de controle da transmissão e o problema desapareceu. Para que a transmissão automática dure muito tempo e sem perdas, estabeleça como regra a atualização do óleo a cada 60 a 80.000 km. Ao mesmo tempo, a caixa de câmbio, a caixa de transferência e o próprio acoplamento Holdex na transmissão de tração integral devem ser lubrificados. Na quilometragem de 150.000 km, verifique o estado das juntas homocinéticas e da granada interna. Nesta quilometragem geralmente está no fim de sua vida útil. Faça um diagnóstico das travessas do eixo de transmissão e do mancal externo. Aproximadamente o mesmo período 150.000 km pode ser considerado crítico para o chassi. A partir deste momento, começarão as primeiras substituições significativas na suspensão independente, quando as alavancas dianteiras e os amortecedores forem solicitados a se aposentar. Embora alguns proprietários com alta quilometragem ainda tenham o chassi em perfeitas condições. Em geral, os elementos do chassi têm vida longa, embora sejam feitos de liga de alumínio. A cremalheira da direção pode começar a bater aos 100.000 km ou até antes, ou pode não mostrar sinais de desgaste até 100.500 km. É melhor substituir imediatamente o cardan de direção por um novo e original. Essa peça tem uma vida útil muito mais longa. Como você pode ver, o Volvo S90 foi feito simplesmente para compra em segunda mão. Este carro forte e durável tem uma longa vida útil e a carroceria é indiferente à corrosão. É dotado de uma suspensão sólida e uma transmissão confiável. Esperamos que os motores também tenham vida longa. Até agora não há problemas especiais com eles. Um sedã premium e uma perua off-road são visivelmente mais baratos que seus concorrentes e também perdem valor mais rapidamente, o que os torna muito lucrativos na compra de usados. Se você tem ou teve tal modelo, compartilhe informações sobre o que e como ele quebra nos comentários.